Olá, estudantes, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez na nossa segunda semana de aprendizado, tá? Na disciplina de higiene ocupacional. Nessa semana, vamos entender sobre os tipos de agentes ocupacionais e sobre os danos que estes podem causar à saúde dos trabalhadores. E como tema da nossa videoaula, IBUTG. Eita, lá vem complicação, né? Vamos trabalhar esse cálculo e você vai entender que ele é simples, só requer atenção, tá bom? Então, a princípio, o que seria, né, o IBUTG, tá? É importante entender que o IBUTG não se trata de uma medida de calor propriamente dita, né? Na verdade, é um índice, como o próprio nome diz, né, o seu significado, IBUTG, índice de bulbo úmido termômetro de globo, tá? Então, sendo assim, é um número que não representa um valor real em si mesmo. Vai ser um parâmetro que a gente vai precisar interpretar. E você vai entender bem direitinho passo a passo, tá bom? Então, para analisar o valor obtido, é necessário estabelecer uma tabela que vai permitir essa interpretação que a gente vai ver mais adiante, tá? E de acordo com a aplicabilidade, tá, desse índice, há fórmulas diferentes para calculá-lo. Tá? Mas independentemente da fórmula que a gente vai utilizar, o objetivo é o mesmo, avaliar a carga térmica ao qual o trabalhador vai estar exposto no ambiente laboral. Então, as medições do IBUTG, elas devem ser realizadas no local onde o trabalhador permanece pelo maior tempo, tá? Durante a sua jornada. E o equipamento ele deve ser posicionado na altura mais alta que vai ser atingida pelo corpo do trabalhador. Esse tópico é algo que vocês vão ver mais adiante, tá? Na disciplina de instrumentação. Então, para hoje, a gente vai entender, né, como calcular e como interpretar essa carga de calor. Então, para que isso seja possível, são utilizados alguns equipamentos, né? Entre eles são o termômetro de globo, o termômetro de mercúrio comum e o termômetro de bulbo úmido natural, tá bom? Então, para calcular, né, esse índice, né, o IBUTG, em ambientes internos, né, ambientes fechados, ou ambientes externos, mas que não tenham a carga solar direta sobre o trabalhador, a gente vai utilizar a fórmula IBUTG é igual a 0,7 TBN mais 0,3 TG. Né? O que são essas siglas? O TBN significa a temperatura de bulbo úmido natural, é o tipo de termômetro utilizado. E o TG é a temperatura do termômetro de globo. Então, se você observar, esses dois índices que a gente está somando, o 0,7 e o 0,3, né, que a gente vai fazer essa multiplicação com as medidas dos termômetros, ele vai dar o índice de 1. Esse somatório vai ser igual a 1, tá bom? A outra fórmula para o cálculo é para ambientes externos, né, onde há carga solar direta sobre o trabalhador. Então, nesse caso, como você pode ver em tela, a fórmula aplicada é IBUTG é igual a 0,7 TBN, que a gente já viu anteriormente, o termômetro de bulbo natural, mais 0,2 TG, mais 0,1 TBS. Opa, essa sigla é nova para esse tipo de exposição. Esse TBS significa a temperatura de bulbo seco. Então, da mesma forma que a fórmula anterior, se a gente somar esses índices, 0,7, 0,2 e 0,1, ele vai me dar a unidade 1, tá bom? Então, a gente considera essa carga solar direta que eu estou falando, é quando não há nenhuma interposição entre o trabalhador e a radiação, né? Ou seja, não há nenhuma barreira. O trabalhador está totalmente exposto, tá certo? Não há nuvens, nem anteparos, nem telhados, nada que impeça essa radiação direta sobre o trabalhador. Então, a gente também vai utilizar como critério de avaliação para essa exposição ocupacional a NR15 e a norma de higiene ocupacional de número 6, a NHO, tá? Tendo por base tanto o IBUTG quanto a taxa metabólica que o trabalhador está naquelas condições de trabalho. Então, essas duas normativas, tá, vão ser base para esses nossos cálculos. Você pode consultar ou a norma de número 15, que vai trabalhar a insalubridade, ou a norma de higiene ocupacional de número 6, tá bom?
Então, o que seria essa taxa metabólica que a gente vai associar com o IBUTG? A taxa metabólica é a quantidade de energia por unidade de tempo que é produzido no interior do corpo humano e que leva em consideração a atividade física exercida. A gente vai ver mais adiante que, de acordo com a atividade que o trabalhador está realizando, a forma que ele está desenvolvendo este trabalho, a gente vai considerar uma taxa específica. Então, a taxa metabólica média, ela é representada por um M com um tracinho acima, né? É uma média ponderada do tempo das taxas metabólicas obtidas em um intervalo de tempo de 60 minutos corridos. Então, guarde aí esses 60 minutos corridos, né? O período de 1 hora. Né? Você vai guardar esse tempo aí para você entender mais na frente quando a gente for ver o cálculo na prática, tá bom? A importância desses 60 minutos. Então, só para a gente contextualizar, tá? A norma de número 6, né, a NHO, a norma de higiene ocupacional, ela tem por objetivo o estabelecimento de alguns critérios e procedimentos para avaliar essa exposição ao calor, tá? Que vai implicar em sobrecarga térmica para o trabalhador e vai trazer riscos à sua saúde. Já a NR15, ela vai estabelecer as regras e os critérios para garantir a segurança e a saúde, além do bem-estar desses colaboradores em ambiente de trabalho insalubre. Então, uma completa a outra, tá certo? É bom a gente associar essas duas normas, tá? Quando a gente se refere a calor. Então, quando o trabalhador estiver exposto a uma única situação térmica durante toda a sua jornada de trabalho, né? Ou no período de 60 minutos, que foi aqueles 60 que eu pedi para você guardar aí, né? A gente vai trabalhar 1 hora, né? Corrida. Então, quando a gente for considerar essa situação, a avaliação do IBUTG vai ser o próprio IBUTG determinado na situação. Vocês vão entender quando a gente vê a parte prática, tá bom? Quando há variações na situação que ele se encontra no ambiente laboral, é que a gente vai fazer o IBUTG médio, tá bom? Então vamos lá. Só para que vocês entendam, né? Eu falei que a gente vai associar o IBUTG e a taxa metabólica para saber se o ambiente é insalubre ou não. Então, só para que vocês tenham conhecimento de onde vêm esses números, tá? Eu trouxe aí o quadro 1, que está na NR15, e a tabela 2, que está na norma de higiene ocupacional, para mostrar para vocês que elas tratam do mesmo assunto. Aí tem o limite de exposição que o trabalhador pode ficar no calor, tá certo? Então, as duas normas, ela vai trazer, tá? Toda essa numeração que você vai seguir para poder fazer esse cálculo. A gente também tem o quadro 2, que está na NR15, tá? E na norma de higiene ocupacional é o quadro de número 1, que vai trazer a taxa metabólica pelo tipo de atividade que o trabalhador vai estar exposto, né? Essa taxa metabólica, ela é medida em quilocaloria por hora, né? Aí volta aqueles 60 segundos que eu pedi para que vocês guardassem, né? A gente trabalha dentro de 1 hora corrida. Então, se vocês compararem os dois quadros, um que consta na NR15 e o outro na norma de higiene ocupacional de número 6, eles vão trazer as mesmas informações. Então, você pode consultar ou a NR15 ou a NHO de número 6, tá bom? Então, vamos calcular para a gente entender, né, na prática como é que funciona, tá? Então, dou um tempinho para que você possa pegar papel, caneta e calculadora, certo? É um cálculo, como eu falei, bastante simples, porém, é importante que se tenha atenção pelas informações que vão ser fornecidas, tá? Um detalhe fornecido no enunciado pode mudar completamente a questão e a forma de identificar as condições no ambiente laboral. Então, vamos lá. A gente pode responder junto, tá? Esse cálculo para que fique mais fixo, né? No seu entendimento, tá? O conteúdo. Então, esse exemplo 1 que eu trago é uma situação de trabalho e descanso no próprio ambiente laboral. Na verdade, não é nem um descanso, mas é um intervalo, tá? Entre um ciclo de trabalho e outro. Então, o exemplo trazido é que um trabalhador, ele opera num forno, tá? E ele leva 12 minutos para realizar o carregamento deste forno, ou seja, né, 12 minutos para colocar o material no interior do forno. Em seguida, ele vai aguardar 6 minutos pelo aquecimento do produto que está ali.
tá? Só que ele aguarda esses 6 minutos no mesmo local de trabalho, ou seja, nas proximidades do forno. E ele gasta, né, posteriormente, mais 12 minutos para retirar o material que ele tinha posto no forno. Então, vai fechar um ciclo que é repetido durante toda a sua jornada de trabalho. 12 minutos para abastecer, 6 minutos aguardando e 12 minutos para retirar o material. Se você observar, né, 12 minutos para colocar e retirar o material vão dar 24 minutos, tá? Mais os 6 minutos que ele aguarda, o aquecimento, né, vai fechar 30 minutos de trabalho. Esse é um ciclo, 30 minutos. Então, vamos lá. Sendo realizado um levantamento, né, foi colocado lá o termômetro e foi medido. Então, foi obtido o seguinte resultado. O termômetro de globo me trouxe 31 graus Celsius para aquela situação, né, a exposição do trabalhador. E o termômetro de bulbo natural me trouxe 24 graus Celsius. Esse tipo de atividade ele é considerado como moderada. Depois você vai entender por que a atividade é moderada. A partir daquela tabela que eu já mostrei anteriormente. A gente consulta essa tabela pela atividade que é desenvolvida, lá vai ter a descrição e vai me dizer se a atividade é leve, moderada ou pesada. Eu já estou trazendo para você direto que o tipo de atividade é considerada como moderada. Então, a partir dessas informações, tanto as temperaturas medidas quanto o tipo de atividade, a gente só vai fazer uma aplicação direta na fórmula. IBUTG, só relembrando, 0,7 TBN mais 0,3 TG. Por que eu utilizo essa fórmula? Porque não há carga solar direto, né, sobre o trabalhador. Ele está em um ambiente fechado, não tem carga solar. Então, eu utilizo essa fórmula que é mais reduzida. Então, substituindo os valores, né, eu tinha TBN 24 graus e TG 31. Substituindo os valores na fórmula e fazendo multiplicação direta, tá certo? E após a soma, eu encontrei o valor de 26,1 graus Celsius. Veja aí se na sua calculadora bateu exatamente esse valor. É importante praticar para que você consiga desenvolver posteriormente esse cálculo sozinho. Então, a partir do IBUTG calculado, podemos verificar que a taxa de metabolismo para essa atividade, né, a gente vai consultar no quadro 2 do anexo 3 da NR15, que eu tinha apresentado anteriormente. Então, guardando este IBUTG calculado, 26,1 grau, a gente vai lá na tabelinha, né? E eu disse anteriormente que esse trabalho era considerado moderado, né, com o corpo, né? Ele movimenta os braços, né? Ele se movimenta para colocar e retirar o material. Então, a própria tabela me traz que, né, a taxa metabólica para um tipo de atividade moderada é de 468 quilocalorias por hora, tá certo? Mais adiante, quando a gente pega esse valor e vai lá no quadro 1, onde traz o limite de exposição ocupacional, né? Só a gente recapitulando, 468 foi o trabalho moderado. Se a gente colocar na outra tabela, o 468 a gente não vai encontrar o valor exato, tá? Ele está entre dois valores, o 467 e o 476. Então, a gente vai escolher o valor que é imediatamente acima, para dar uma margem de segurança. Então, para uma taxa metabólica de 476, a gente vai ter o IBUTG permitido de 25,9. Então, nesse caso, né, a gente teve um IBUTG acima, né, calculado. O outro exemplo que eu trago para você, por isso que eu pedi para ter uma atenção, né, a atividade é basicamente a mesma, mas teve um detalhezinho que você vai entender, que vai fazer diferença no resultado. O enunciado diz que um trabalhador opera no forno e leva 12 minutos para realizar o carregamento deste. Em seguida, ele aguarda 6 minutos pelo aquecimento do produto e neste intervalo ele se afasta das proximidades do forno e realiza anotações sentado à sua mesa. Opa, já tem diferença da atividade anterior, né? Anteriormente, ele aguardava esses 6 minutos no local de trabalho. Nessa situação, ele já se afasta, ele vai para um outro setor, tá? E ele realiza atividade sentado. Então, ao término desse tempo, ele retorna às proximidades do forno e vai gastar mais 12 minutos para descarregar o material. E vai fechar um ciclo que também é repetido durante toda a sua jornada de trabalho, tá? Um ciclo de 30 minutos, certo? Porém, tem esse diferencial. Ele se afasta no período que o material está no forno.
Então, na situação 1, a gente já teve aquele resultado inicial, né, que foi o primeiro IBUTG, certo? De 468 quilocaloria por hora o metabolismo e o IBUTG de 26,1 graus Celsius, né? Já para essa segunda situação, os dados obtidos para a avaliação foi termômetro de globo, 25 graus, e o termômetro de bulbo natural, 20 graus. Utilizando os resultados anteriores, já que a situação inicial é igual, com os resultados novos, a gente pode aproveitar o cálculo anterior e só calcular a segunda parte, a segunda situação. A aplicação direta de fórmula, meu TBN e o meu TG, né, que foi dado, foi fornecido no enunciado, né, fazendo a aplicação direta, eu encontro 21,5 graus. A partir do IBUTG calculado, a gente vai verificar também a taxa de metabolismo no quadro 2 do anexo 3 da NR15. Só que esses 6 minutos que o trabalhador passa, né, é um trabalho considerado leve, tá? Ele está só utilizando as mãos e a atividade é sentada. Então, a taxa metabólica vai alterar aí, vai cair para 126, tá? Então, com o resultado da taxa metabólica, a gente vai voltar lá para o quadro 1 e vai verificar o IBUTG máximo. Então, guarde aí, 126 a taxa metabólica. Se eu colocar lá na tabelinha, né, eu não vou ter o 126, mas eu vou ter 124 e 127. Levando em consideração o raciocínio, né, da questão anterior, a gente vai considerar aquele que é imediatamente acima, para se ter uma margem de segurança. Então, com 127 a taxa de metabolismo, o IBUTG máximo permitido é o de 32,5, ou seja, o que eu calculei está abaixo deste valor, que inicialmente a gente poderia dizer que é considerado um ambiente salubre. O trabalhador não vai ter dano sobre a sua saúde. Então, temos que realizar o IBUTG médio e o metabolismo médio. Lembra que eu falei lá atrás, quando há situações que vai ter variação durante a sua jornada, a gente tem que calcular o médio, né? Se a situação fosse 30 minutos, um ciclo, 1 hora na mesma situação, a gente podia aplicar esse valor direto. Mas a gente teve variação nas situações. Então, a gente vai ter que fazer uma média de acordo com os valores que a gente encontrou anteriormente. Então, a gente vai calcular o IBUTG médio e o metabolismo médio, tá? Dados a partir de uma média ponderada entre os locais de trabalho 1 e 2, tá? Lembra que eu pedi para você guardar, né, aqueles 60 minutos, né? E a gente viu que o ciclo era de 24 minutos no ponto 1, né, onde era a colocada e a retirada do forno, mais 6 minutos no ponto 2, né? Então 24 mais o 6 vai me dar 30 minutos, ou seja, o ciclo é de 30 minutos. Por o ciclo se repetir durante 1 hora 2 vezes, né? A gente pode dizer que tem 2 vezes esse mesmo ciclo, onde os 24 minutos passam a ser 48 e os 6 minutos passam a ser 12, né? A gente multiplica por 2 para fechar aqueles 60 minutos, aquela 1 hora que a gente considerou inicialmente, tá? Então, nessa 1 hora, são 48 minutos de trabalho moderado, né? E 12 minutos de trabalho considerado leve, tá bom? Então, a partir daí, a gente vai calcular a média. Como é feita essa média? É o cálculo do IBUTG vezes o tempo, tá? Então, como a gente teve 2 IBUTGs e 2 tempos, é só aplicação direta. A mesma coisa para o metabolismo, tá? Eu vou considerar o primeiro metabolismo encontrado na tabela, multiplicado pelo primeiro tempo do ciclo, 48 minutos, mais o segundo metabolismo encontrado na tabela, multiplicado pelo segundo tempo, que foi 12 minutos, aqueles 6 minutos que ele se afastou do forno durante 2 vezes no período de 1 hora. Então, realizando esses 2 cálculos, o IBUTG médio foi para 25,18 graus e o metabolismo médio 399,6. Então, vamos lá, comparar, voltar mais uma vez àquela tabela do IBUTG médio e verificar se esse ambiente é considerado ou não salubre. Então, o meu IBUTG 25,18 e o metabolismo 399,6. E aí, a gente identifica o metabolismo imediatamente acima daquele númerozinho que a gente encontrou, já que ele não consta na tabela, que foi o 406.
Para 406 de metabolismo, o IBUTG máximo permitido é de 26,7. Então, se a nossa média de IBUTG deu menor que 26,7, que foi o nosso caso, a gente pode dizer que este ambiente é considerado salubre para o trabalhador, tá? Esse ambiente não vai trazer danos à sua saúde, tá certo? Espero que você tenha entendido o cálculo. Conforme eu havia dito anteriormente, ele não é difícil, é aplicação direta de fórmula, mas é necessário que haja uma concentração e uma atenção a partir das informações que são dadas no enunciado ou na situação que você vai acompanhar no ambiente laboral, a partir das medições que vão ser realizadas no ambiente de trabalho. Então, espero que tenha entendido todo o conteúdo. Caso contrário, você pode voltar à videoaula, assistir mais uma vez. E qualquer dúvida que ainda possa persistir, conte com nossa equipe de professores no ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima!